Hoje no Bíblia Comentada, a gente volta no tempo, caminha pelas margens do Jordão, ouve uma voz que clama no deserto e depois segue pegada por pegada até chegar no pó do Éden. Em Lucas capítulo 3, o céu se abre, o Pai fala, o Espírito desce e o Filho se apresenta. Tudo isso enquanto nomes esquecidos ganham vida e revelam um plano eterno. Vamos juntos? Porque o que parece começo já carrega toda a eternidade. E então, como quem caminha pelas páginas que já vimos antes, a gente chega em Lucas capítulo 3, versículo 1. E olha o peso histórico que esse texto já carrega logo de cara. No 15º ano do reinado de Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Para o leitor moderno, isso aqui pode parecer só um monte de nome difícil e títulos romanos, mas segura aí. Lucas está fincando esse relato na história real. Ele está dizendo, o que eu estou contando aqui não é mito, não é lenda, é fato. Aconteceu em tempo e lugar. E isso já muda tudo. O 15º ano de Tibério César nos coloca por volta do ano 28 depois de Cristo. Um período pesado politicamente. O Império Romano estava no auge, mas cheio de tensões internas. Tibério era um imperador recluso, amargurado. Já Pôncio Pilatos, governador da Judéia, tinha fama de cruel, irônico, impaciente com os judeus e suas tradições. Os Herodes, descendentes de Idumeus, governavam como fantoches de Roma, manipulando o povo com obras e títulos religiosos, mas sem temor real a Deus. Lucas, inspirado pelo Espírito, costura esse pano de fundo político e geográfico porque quer que o leitor entenda. O céu vai romper no meio da história humana. Não é num vácuo. É aqui, nesse caos mesmo, que a voz de Deus vai ecoar. Aí vem o versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui, Lucas nos dá mais um contraste brutal. 2 sumos sacerdotes? Algo já estranho, porque oficialmente só poderia haver um por vez. Anás tinha sido sumo sacerdote de fato, mas seu genro Caifás ocupava o cargo oficialmente. Na prática, Anás ainda manipulava tudo por trás dos panos. Era como se a liderança religiosa tivesse virado um jogo político. O templo, ao invés de lugar de adoração, agora estava contaminado por interesses de família, alianças romanas e aparência. E aí, no meio disso tudo, não foi ao templo que Deus falou. Não foi para Anás, nem para Caifás. Foi para João, no deserto. Pega essa. O templo em Jerusalém estava lá, lindão, cheio de sacerdotes com suas túnicas impecáveis. Mas a voz de Deus escolheu um homem simples, vestido de pano de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, no deserto. Isso é forte demais. É como se Deus dissesse, se o templo não me ouve mais, eu vou gritar no ermo. Deserto na Bíblia é lugar de preparação. Lembra de Moisés? 40 anos. Elias, 40 dias. Jesus vai passar por lá também. O deserto representa aquele espaço onde o barulho do mundo silencia, onde a alma se encontra nua diante de Deus. Então, no versículo 3, João começa sua missão. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O Rio Jordão é carregado de memória espiritual. Foi lá que Josué atravessou com o povo rumo à terra prometida. É como se João estivesse dizendo, vamos atravessar de novo, mas dessa vez não é geográfico, é espiritual. Sai do deserto, entra no reino. O batismo que ele anunciava era simbólico, visível, uma forma de arrependimento público. Diferente do batismo cristão posterior, esse era um sinal de purificação e mudança de mente. E arrependimento aqui não é só se sentir mal, é metanoia, uma virada de rota, uma guinada do coração. João não estava oferecendo apenas um ritual, ele estava convocando o povo a quebrar o ciclo do pecado. A partir do versículo 4 até o 6, Lucas cita o profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplainados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Agora segura essa imagem. Imagina um rei vindo em direção à cidade. Antes dele chegar, mensageiros saíam à frente abrindo caminhos, tirando pedras, aplainando terrenos. João é esse mensageiro. Mas não está falando de obras públicas.
É no coração que ele quer ver estradas sendo abertas. Os vales que simbolizam baixa autoestima, dor, humilhação, vão ser levantados. As montanhas, orgulho, altivez, arrogância, vão descer. João está anunciando uma reforma interna, onde o terreno do coração precisa estar pronto para receber o rei. E aí a coisa pega no versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Pesado, né? Mas necessário. João não estava fazendo média com ninguém. Imagina as multidões vindo, animadas, querendo participar. E ele manda essa: raça de víboras. No hebraico, essa expressão remete a traição, astúcia, veneno. João está dizendo: vocês acham que esse batismo aqui é só fachada? Que vão fugir do juízo de Deus com um banho ritual? Não é assim que funciona. Ele confronta um povo religioso, mas vazio. Um povo que queria bênçãos, mas não mudança. Queria o Messias, mas não queria abrir mão de seus pecados. Ele lembra que o juízo é real, que a ira de Deus é uma realidade espiritual tão presente quanto sua graça. E o arrependimento de verdade não é por medo, mas por convicção. Aí no versículo 8 ele insiste: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos Abraão como pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui João derruba outro alicerce falso, o da herança religiosa. Muitos judeus pensavam que só por serem descendentes de Abraão estavam seguros, como se o sobrenome espiritual garantisse salvação. João desfaz isso com uma imagem forte. Deus pode levantar filhos de Abraão até das pedras. A frase "deem frutos" aponta para a evidência visível de arrependimento. Não adianta batismo sem mudança. Não adianta declaração sem transformação. Fruto na Bíblia é sinal de vida real. A árvore que não frutifica vai ser cortada. E no versículo 9 ele reforça: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É aqui que a coisa funila. João está dizendo: o tempo de Deus chegou, não dá mais para ficar em cima do muro. Árvores sem fruto não são podadas, são arrancadas. Ele está anunciando um juízo iminente, mas também apontando para a graça. Porque se o machado ainda não foi descido, é porque há chance de arrependimento. O tempo é agora. A multidão sente o peso da mensagem, e aí vem o versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Olha que interessante. O povo entende que a resposta para a mensagem profética não é teológica, é prática. E isso é um sinal de que o coração começou a ser tocado. Eles não perguntam que doutrina devemos seguir, mas o que a gente faz agora? Quando a palavra desce de verdade, ela produz esse tipo de inquietação. E João responde no versículo 11. João respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ele não manda jejuar mais, nem decorar leis. Ele diz: partilha. O primeiro fruto do arrependimento é a generosidade. Ele está dizendo que seguir o Messias começa com um coração sensível ao próximo. Ter 2 túnicas na época era luxo, a maioria mal tinha uma. Então dar a segunda era um sinal real de desapego. E comida era escassa. Dividir comida era dividir segurança. João está desenhando o que é o reino que virá. Não um reino de guerras, mas de justiça, de equidade, de partilha. É como se dissesse: se você quer que Deus reine em você, comece abrindo mão do que você segura com medo. Porque quem confia em Deus, reparte. Quem não confia, acumula. Isso aqui é profundo, né? Imagina o quanto aquelas pessoas sentiram. No meio da opressão romana, da hipocrisia dos líderes religiosos, aparece um homem com voz de trovão, mas coração alinhado com o céu. Ele não promete facilidades, mas ele abre uma porta de esperança, uma trilha no deserto da alma. E como quem ouve uma palavra que sacode o coração por dentro, o povo não sossegou. A multidão não dispersou. E ali, no calor daquela verdade que ardia mais que o sol do deserto, Lucas capítulo 3, versículo 12, nos mostra um detalhe que parece pequeno, mas é um estrondo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Agora repara nisso com calma. Os publicanos, esses caras eram mal vistos, odiados pelo povo. Eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano. Funcionavam como pontes para a opressão. Eram traidores aos olhos dos irmãos de fé. E ainda por cima, a maioria abusava dos valores, cobrava mais e embolsava o resto. Era um símbolo de corrupção. Mas aqui, eles vêm. Eles querem. Algo no discurso de João quebrou as barreiras sociais.
O Espírito de Deus começou a descer até nas categorias mais desprezadas. Isso já ensina algo profundo. O arrependimento não tem classe. Quando Deus fala, até os que parecem mais duros se rendem. E o que eles perguntam? O que devemos fazer? Mesma pergunta da multidão antes. Isso mostra que o arrependimento sincero busca orientação prática. Não é uma emoção apenas, é uma disposição para mudança. Aí vem o versículo 13. João respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Poderia ter sido uma bronca, mas João vai direto ao ponto. O arrependimento verdadeiro se revela na profissão, no cotidiano, no que se faz com as mãos. João não manda eles abandonarem o ofício, mas santificarem ele. Ou seja, continuem como publicanos, mas sejam honestos. Uau! Isso desmonta a ideia de que Deus só usa quem está em ministério integral. João mostra que o reino começa quando o caráter muda no trabalho, quando a fé afeta o jeito de ganhar dinheiro. Arrependimento, nesse caso, é abrir mão do lucro injusto. E então, no versículo 14, mais um grupo aparece. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, não façam falsas acusações e fiquem satisfeitos com seu salário. Soldados. E muito provavelmente eram soldados judeus a serviço de Herodes ou da guarda do templo. Ou talvez até alguns soldados romanos simpatizantes. O que importa aqui é que o reino estava atravessando fronteiras. Olha o que João fala: não extorquem, não acusem falsamente, fiquem satisfeitos. É uma limpeza na alma e na ação. A extorsão era comum. Soldados usavam da força e medo para arrancar mais dinheiro do povo. A falsa acusação era uma arma poderosa. Quem fosse denunciado podia ser preso, açoitado ou até executado. E ficar satisfeito com o salário era quase um tapa na cultura da cobiça. Isso aqui é evangelho puro. Conversão que toca o bolso, o ego e o poder. João mostra que não dá para seguir o Messias mantendo práticas opressoras. O batismo não era mágica, era o símbolo de uma vida nova. E essa nova vida tem que ser visível. E aí, no versículo 15, o texto muda o foco. O povo estava em grande expectativa e todos se perguntavam em seus corações se João não seria o Cristo. O coração do povo estava pegando fogo. Havia fome espiritual. As palavras de João não eram comuns. Havia peso de glória, havia verdade. E isso acendeu uma pergunta que vinha de séculos. Será que esse é o Messias? A expectativa do Messias era enorme. Os judeus esperavam alguém que libertaria o povo do jugo romano, que restauraria o trono de Davi, que inauguraria o reino de Deus na terra com poder e juízo. E João tinha tudo para confundir o povo. Era firme, ousado, profético, carismático, vivia em retidão, atraía multidões. Mas aqui, repara na humildade dele. O versículo 16 é uma das declarações mais belas e poderosas de um servo de Deus. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pensa nisso. João tinha discípulos, fama, respeito e autoridade. Mas quando o holofote se aproxima, ele desvia a luz. Não sou eu só preparo o caminho. O verdadeiro vem aí. Desamarrar as correias das sandálias era tarefa de escravo. João está dizendo: eu não sou digno nem de ser escravo dele. Isso aqui é uma lição de ouro para nós. Quanto mais usados por Deus somos, mais devemos apontar para Cristo e menos para nós mesmos. Aí João solta uma bomba teológica. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo do Espírito é o novo nascimento, a regeneração interior. E o fogo é santificação, presença, juízo e poder. É esse fogo que desceu em Atos capítulo 2 e continua queimando até hoje no coração dos salvos. No versículo 17, João continua a descrição do Messias. Ele traz a pá em sua mão para limpar sua eira e juntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João usa uma imagem agrícola. A eira era onde se separava o trigo da palha. Ele está dizendo que Jesus vai vir com critério. Vai ter separação, vai ter juízo. O trigo, os que se arrependem e frutificam, vai ser guardado. A palha, os que rejeitam a mensagem, será queimada. Essa não é uma imagem leve, é uma advertência escatológica. Ele não está brincando. Fogo que não se apaga é uma referência clara ao juízo eterno. Ou seja, o mesmo que batiza com o Espírito é o que julga com justiça. Amor e justiça andam juntos em Cristo. Agora o versículo 18 fecha esse bloco com chave pastoral. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe anunciava as boas novas.
Percebe? O tom geral era de boas novas. A mensagem de João era dura, mas cheia de esperança. Ele chamava ao arrependimento, mas ao mesmo tempo anunciava que o reino estava próximo, que a salvação era possível, que Deus estava se movendo. João era exortador, sim, mas cheio de misericórdia. Sua palavra não esmagava, ela despertava. Porque Deus não quer destruir, Ele quer redimir. E a presença de João no deserto era a prova disso. Aí chegamos no versículo 19, onde o clima começa a mudar. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Heródias, mulher do seu irmão, e por todas as outras maldades que tinha cometido, agora entra Herodes Antipas. Ele havia se envolvido com Heródias, mulher do seu irmão Filipe. Era uma relação incestuosa e escandalosa, ainda mais para quem se dizia líder judeu. João, sem medo, denuncia. Não se calou diante da injustiça, nem mesmo dos poderosos. Aqui a gente aprende que o profeta não muda o tom quando o auditório muda. João não bajulava o palácio. Não tinha discurso personalizado para agradar ninguém. Ele apontava o pecado com coragem, sem fazer acepção de pessoas. E então, no versículo 20, vem a consequência. Herodes acrescentou a tudo mais o crime de lançar João na prisão. E aí, a ironia mais dura do capítulo. O homem que falava de liberdade verdadeira termina na prisão. Mas nem a cela de Herodes conseguiu calar a voz de Deus. Isso aqui é uma cena carregada de peso. O profeta foi preso, mas a profecia não foi. O mundo tenta calar os enviados de Deus, mas nunca consegue apagar a palavra. João foi preso por denunciar o pecado, mas a semente já tinha sido lançada. O Messias estava vindo, e ninguém poderia impedir o cumprimento desse plano. É como se o céu tivesse sussurrando ali no meio do deserto. O reino chegou, mesmo que o mundo não esteja pronto. Mesmo que fechem bocas, eu vou falar. Isso aqui mexe, né? Porque mostra que a fidelidade custa caro, mas vale mais do que qualquer trono terreno. João não buscava aplauso, buscava coerência. E mesmo encarcerado, ele já tinha vencido. Porque foi fiel até o fim. E como se o cenário já não estivesse carregado de expectativa, de tensão espiritual, política e profética, a gente chega agora no momento que é pura reverência. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Aqui o céu vai se abrir, literalmente. E não é exagero dizer, esse é um dos momentos mais sublimes da história da humanidade. Vamos com calma, porque cada detalhe aqui é um portal teológico. Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Pega isso aqui com atenção. Jesus entrou na fila. É isso mesmo. O Filho de Deus, o Santo, o Puro, se misturou ao povo pecador. Ele não precisava de arrependimento. Ele não tinha pecado algum, como está escrito em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não cometeu pecado algum, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mas ainda assim, ele se sujeita ao batismo de João. Por quê? Porque o Messias não vem de cima para baixo como alguém distante. Ele vem por dentro da história, por dentro da dor, por dentro da humanidade. O batismo de Jesus é uma declaração pública de identificação com os pecadores. É como se ele dissesse, eu estou com vocês. O pecado de vocês eu carrego. A justiça que vocês precisam, eu trago. Isso aqui já é prenúncio da cruz. O justo no lugar dos injustos. Ele, que não conheceu o pecado, começa seu ministério público, carregando simbolicamente a sujeira da humanidade nas águas do Jordão. E se a cruz será o momento em que ele se tornará pecado por nós, o batismo é o momento em que ele começa a se identificar com esse papel. E olha esse detalhe fundamental. Enquanto ele orava, Jesus não apenas se batiza, ele ora. No meio da fila, no meio da água, ele está em comunhão com o Pai. Esse é o Jesus que a gente precisa conhecer. O Jesus que ora. Oração para Jesus não era um acessório espiritual, era um fio contínuo de ligação com o Pai. E repara que é durante a oração que o céu se abre. Isso é simbólico demais. O céu não se abre para espectadores curiosos. O céu se abre quando o coração está inclinado, em oração, em obediência, em rendição. E aí, vem o versículo 22, como se o céu estivesse segurando a respiração até esse momento. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então do céu veio uma voz. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é glorioso. Repara que temos aqui a Trindade em ação no mesmo instante. O Filho está no Jordão, orando e se batizando.
O Espírito Santo desce sobre ele como pomba. O Pai fala do céu, declarando amor e aprovação. 3 pessoas distintas, um único Deus. Essa cena é revelação pura da natureza de Deus. Um Deus relacional, pleno, eterno em amor entre Pai, Filho e Espírito. O Pai não está em silêncio, o Espírito não está ausente, o Filho não está isolado. A unidade, a comunhão, a presença. Agora vamos aos detalhes. O Espírito desceu em forma corpórea como uma pomba. Por que pomba? Porque na cultura judaica a pomba era símbolo de pureza, mansidão e paz. Era o único animal pobre o bastante para ser ofertado por famílias humildes, como Maria e José fizeram. Lembra de Lucas capítulo 2, versículo 24. A pomba representa um espírito que não força a entrada, que não grita, que pousa suavemente. A forma corpórea indica que esse momento foi visível. Não foi só espiritual. As pessoas viram. O Espírito não é só um conceito. Ele se manifesta, ele desce, ele marca. E aqui, ele unge Jesus publicamente. E aí vem a voz. Que coisa mais linda. O céu rompe o silêncio. 400 anos sem profecia registrada, desde Malaquias, séculos de espera, de incertezas. E agora o Pai fala, Tu és o meu filho amado. Essa frase ecoa o Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. É o selo do Pai, a declaração de identidade. Antes mesmo de Jesus pregar, curar, operar milagres ou morrer, o Pai já o declara amado. Isso ensina muito. Jesus não é amado por causa do que ele fez. Ele é amado por quem ele é. A identidade vem antes da missão. E esse amor declarado pelo Pai é o que sustenta o ministério de Jesus. Ele não vai jejuar para ser aceito. Ele não vai ser crucificado para conquistar amor. Ele já é amado. Em ti me agrado. O Pai está dizendo, tu me dá prazer, tu me satisfaz. Isso é tremendo. E aqui, mais uma vez, a teologia sistemática acende. O prazer do Pai está na obediência perfeita do Filho, no coração rendido, na disposição total para cumprir a vontade divina. Jesus é o segundo Adão. O primeiro, no Éden, ouviu a serpente e caiu. O segundo, no Jordão, ouve o Pai e permanece. E o Espírito vem sobre ele como quem unge o verdadeiro rei de Israel. Agora repara numa coisa. O batismo foi público, mas a declaração foi pessoal. Não foi. Este é o Filho amado, como vai acontecer mais tarde na transfiguração. Aqui é tu és o meu filho. É conversa íntima, é afeto de pai para o filho, é selo de aprovação antes da jornada começar. Isso aqui tem uma lição forte pra gente. Quantos de nós buscamos aprovação depois das conquistas? Aqui o céu ensina, a base do ministério não é performance, é identidade. Jesus começa sua missão com a certeza de que é filho, amado, aceito, cheio do Espírito. É isso que sustenta o deserto que virá logo depois. É isso que segura o coração nas tentações, nas rejeições, nas cruzes. Quando você sabe quem você é em Deus, nenhuma voz do inferno pode te calar. A gente para aqui, mas o céu já está em movimento. O rei foi ungido, o filho foi confirmado, o Espírito já repousa sobre ele. E o mundo? O mundo ainda não faz ideia do que vai acontecer. Mas o céu já declarou, este é o meu filho, e ele vai mudar tudo. E agora, depois do batismo, da descida do Espírito, da voz do Pai que confirmou publicamente a identidade do Filho. Lucas capítulo 3, versículo 23 ao versículo 30, nos leva para um terreno que muita gente pula ou lê por cima. A genealogia de Jesus. Mas vem comigo devagar aqui, porque nesse rolo de nomes, que parece seco à primeira vista, tem rios de revelação, fundamentos teológicos profundos e uma declaração ousada de fé em plena história humana. Cada nome aqui tem carne, osso, contexto e um papel no plano divino. E Lucas, com precisão cirúrgica, vai apontar: o Salvador não veio do nada. Ele veio por um caminho traçado com promessas. Vamos começar pelo versículo 23. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Primeira coisa que chama atenção: Jesus começa o ministério com cerca de 30 anos. Por quê? Porque na cultura judaica, 30 anos era a idade de maturidade para funções sacerdotais e proféticas. Era quando um levita podia começar seu serviço pleno no templo. Números capítulo 4, versículo 3. Ou seja, Jesus entra em cena no tempo certo, com a maturidade exigida pelo ofício espiritual que ele cumprirá. Não é precoce, nem atrasado. É no tempo exato da revelação. Aí vem essa expressão, sendo como se cuidava, filho de José. Isso aqui é muito importante. Lucas reconhece que Jesus não é filho biológico de José. E isso está claro desde o capítulo anterior com o anúncio a Maria.
mas era tido assim legalmente, como se fosse. José era o pai adotivo, o responsável legal, e era por ele que se estabelecia a genealogia legal de um homem. Agora Lucas diz que José era filho de Eli. E aqui temos um ponto que exige atenção. Se a gente comparar com a genealogia de Mateus capítulo 1, vamos perceber que lá José é dito como filho de Jacó, e aqui como filho de Eli. Contradição? Não. É que Mateus apresenta a genealogia de Jesus a partir de José, de forma legal e real, para mostrar que Jesus era herdeiro do trono de Davi pela linha real, mesmo sem ligação sanguínea. Lucas, por outro lado, parece apresentar a genealogia a partir de Maria, mas usando o nome de José como representante da casa, pois era assim que se fazia oficialmente. Nesse caso, Eli seria o pai de Maria, sogro de José. E José, como genro, é filho de Eli por casamento, o que era uma maneira legítima de contar linhagens judaicas. Ou seja, Lucas mostra a linhagem biológica de Jesus através de Maria, conectando a Davi por outro filho, Natã, e não por Salomão como em Mateus. Vamos continuar com calma. No versículo 24, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José. Aqui começamos a trilhar a escadinha ancestral. E cada um desses nomes era comum entre os judeus. Matate, Levi, Melqui, Janai, José são nomes que aparecem em outras partes do Antigo Testamento ou nos registros históricos judaicos. Esses homens viveram durante o período interbíblico, ou seja, entre o fim do Antigo Testamento, por volta de 400 anos antes de Cristo, e o início do Novo Testamento. Esse período foi marcado por domínio estrangeiro, ausência de profetas canônicos e uma grande expectativa messiânica. Eles representam as gerações que esperaram no silêncio de Deus. Levi, por exemplo, é um nome carregado de memória tribal, pois era o nome de um dos filhos de Jacó, o patriarca da tribo sacerdotal. Melqui, diminutivo de Meleque, tem raiz em rei e já aponta a tensão entre realeza e sacerdócio no contexto do Messias. A genealogia continua no versículo 25. Filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai. Agora os nomes entram mais profundamente nas raízes judaicas. Matatias, nome comum e altamente simbólico, lembra o pai de Judas Macabeu, que liderou a revolta contra os gregos no século II a.C. Isso pode ter sido intencional. O nome carregava a ideia de resistência fiel ao Deus de Israel. Amós é o mesmo nome do profeta menor. Amós significa aquele que carrega um fardo. E Jesus, descendente de um nome como esse, carregaria o fardo de todo o mundo. Se é o mesmo Amós, não sabemos, mas o nome já prega por si só. Naum, nome de outro profeta, significa consolo, também simbólico. Jesus é aquele que vem como fardo e como consolo. Esli e Nagai são nomes raros, mas estão preservados aqui como testemunho de que Deus não esquece ninguém, nem os que só aparecem uma vez. Versículo 26. Filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá. Mais nomes, mais história escondida. Repara, Matatias aparece novamente, possivelmente uma geração posterior ao anterior. Nomes repetidos eram comuns e passados de pai para filho, como forma de preservar honra familiar. Semei, esse nome aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Um dos mais notáveis foi o homem da casa de Saul que amaldiçoou Davi quando este fugia de Absalão, segundo Samuel capítulo 16. Mas esse Semei aqui é outro. Ainda assim, o nome carrega a memória de confronto com o poder, coisa que ecoa na missão de Jesus. Joseque e Jodá não têm registros significativos fora daqui, mas estão firmados nessa linhagem. E isso diz muito. Deus não trabalha só com os famosos. A genealogia de Jesus inclui nomes invisíveis para a história humana, mas preciosos aos olhos do Pai. Versículo 27. Filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri. Agora a gente chega em nomes cheios de peso profético. Segura firme. Zorobabel. Esse homem foi o governador de Judá após o exílio babilônico. Ele liderou o povo na reconstrução do templo por volta de 530 a.C., junto com o sumo sacerdote Josué. Seu nome significa semente na Babilônia. E é lindo pensar nisso. Jesus carrega em sua linhagem um reconstrutor, um descendente de reis que, mesmo sem trono, restaurou o altar de Deus. Salatiel, pai de Zorobabel, é outro nome importante. Ele era filho do rei Joaquim, segundo Crônicas e os livros dos profetas. Ou seja, a linha real continuou mesmo no exílio, mas sem poder.
Isso mostra que o reino de Davi foi preservado no coração e na memória, mesmo sem coroa. Neri aqui é apontado como pai de Salatiel, e isso gera discussões. Em Mateus, Salatiel é filho de Jeconias. Então por que aqui aparece Neri? A melhor explicação é que Salatiel era descendente legal de Jeconias, mas filho biológico de Neri, talvez por meio de casamento levirato ou adoção familiar, práticas comuns para manter linhagens. Versículo 28. Filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er. Melqui, como já vimos antes, tem raiz em rei. Adi é nome que significa ornamento. Bonito, né? Uma genealogia cheia de nomes simples com significados profundos. Cozã e Elmadã são nomes obscuros, quase apagados da história, e aqui a Bíblia faz questão de incluir. Eles foram homens simples, mas fazem parte da linhagem do Salvador. Isso ensina demais. Ninguém que Deus planta na história é esquecido. Esse nome também aparece como filho de Judá, mas esse aqui não é o mesmo. Aquele primeiro Er, no livro de Gênesis, foi morto por Deus por causa de sua maldade. Este aqui, na genealogia de Jesus, representa redenção do nome. O que foi símbolo de juízo antes, agora carrega promessa. Versículo 29. Filho de Josué, filho de Eliezer. Filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi. Josué, mesmo nome do grande líder que sucedeu Moisés. Nome que significa o Senhor é salvação. Olha o prenúncio aí. Jesus vem da linha de Josué. E o próprio nome Yeshua é a forma hebraica de Josué. Coincidência? Nada disso. É propósito divino bordado na história. Eliezer, nome que significa Deus é socorro. Já percebeu? Essa genealogia prega sermões inteiros. Jorim, Matate, Levi. Novamente, nomes comuns entre os judeus do pós-exílio. Todos carregam de alguma forma a esperança silenciosa de que Deus cumpriria sua promessa a Davi. Versículo: filho de Simeão, filho de Judá, filho de Jujonã, filho de Eliaquim. Aqui vemos Simeão, que carrega o nome de um dos 12 patriarcas, filho de Jacó. O nome significa Deus ouviu, como se a genealogia dissesse: sim, Deus ouviu a espera do seu povo. Judá, nome da tribo real. E ainda que esse Judá aqui seja outro, o eco messiânico é forte. O leão da tribo de Judá já se aproxima. José, nome marcante, que nos remete ao patriarca que salvou o Egito e sua própria casa do colapso. Aqui o nome José aparece como símbolo de provisão divina no meio do sofrimento. Jonã e Eliaquim encerram esse bloco com nomes que apontam para a esperança futura e estabelecimento de Deus. Eliaquim, Deus estabelece. Cada nome, uma esperança. Cada pai, uma geração que sustentou a promessa de que o Messias viria. A genealogia não é uma lista fria. É o cordão da fidelidade de Deus atravessando os séculos. Um testemunho de que o Senhor não esquece o que prometeu e cumpre, mesmo no silêncio, mesmo no exílio, mesmo nos bastidores. E a lista ainda segue. Mas por enquanto, segura esse fio. Jesus não caiu de paraquedas na história. Ele veio por uma linhagem de homens reais, com dores, glórias, fracassos e fé. E essa história ainda está viva em nós. Vamos caminhar devagar aqui. O trecho que a gente vai examinar está em Lucas capítulo 3, do versículo 31 ao 38. A gente continua na genealogia de Jesus. E sim, eu sei, essas listas de nomes podem parecer entediantes à primeira vista, mas segura firme, porque cada nome carrega história, promessas, lutas, fé e até escândalos. Aqui, o evangelista Lucas, que era médico, meticuloso, detalhista, está guiando a gente por uma trilha que volta passo a passo até Adão, o primeiro homem. E ao fazer isso, ele não está só mostrando a linhagem biológica de Jesus, ele está apontando para algo muito maior, a universalidade da salvação. A genealogia de Lucas é diferente da que está em Mateus capítulo 1. E a diferença não é erro, é intencional. Mateus escreveu pensando nos judeus, então ele puxa a linha de José desde Abraão e Davi até Jesus, por uma via real. Já Lucas, escrevendo para gentios, traça a linhagem de José até Adão, incluindo até Enos, Sete e, claro, o próprio Adão. É como se Lucas estivesse dizendo: Jesus é filho de Davi, sim, mas ele também é o filho do homem, enviado não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Então vamos pegar nome por nome, com calma, reverência e olho atento. Lembrando que os nomes estão na ordem inversa aqui, de Jesus voltando até Adão. Começamos com versículo 31. Filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Vamos por partes. Meleá, Mená e Matatá.
Esses nomes não são encontrados em outros trechos das Escrituras. Provavelmente eram pessoas comuns que viveram num tempo entre o exílio e o período interbíblico. A gente pode inferir que eles eram judeus piedosos que guardaram a fé mesmo sem holofote, o que já ensina muita coisa. Nem todo servo fiel tem que ser conhecido. Às vezes, o anonimato é o altar mais puro. A genealogia de Jesus passa por gente sem nome na praça, mas conhecida no céu. Isso arrepia. Natã. Agora sim, temos alguém conhecido. Natã era filho do rei Davi, conforme registrado em 2 Samuel capítulo 5, versículo 14. E é aqui que a genealogia de Lucas se separa da de Mateus. Mateus segue pela linhagem de Salomão, o filho mais famoso de Davi, enquanto Lucas segue por Natã, um filho menos mencionado. Isso mostra que Deus não está preso aos caminhos humanos de realeza e poder. Ele age pelas margens. Davi, o rei poeta, o homem segundo o coração de Deus. Davi é central nas promessas messiânicas. O segundo livro de Samuel, capítulo 7, mostra a aliança que Deus fez com ele, prometendo um descendente eterno no trono. Lucas, ao citar Davi, mostra que Jesus é o cumprimento dessa promessa. Mas ao passar por Natã, e não Salomão, enfatiza não o trono visível, mas o reinado espiritual. Versículo 32. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson. Jessé, pai de Davi, figura simples, lavrador de Belém. Mas dele brotou o rebento, como diz Isaías capítulo 11, do tronco de Jessé sairá um rebento. É aqui que a profecia começa a se entrelaçar com a genealogia. Belém, cidade de pastores, se torna a cidade do rei. Obed, filho de Boaz e Ruth, e aqui entra uma beleza enorme. Obed é fruto de um casamento misto entre um judeu e uma moabita. Ruth era estrangeira, e mesmo assim está na linhagem de Jesus. Deus já estava sinalizando que a salvação não teria fronteiras. Boaz, um homem de integridade, resgatador, figura linda de Cristo. Boaz redime Ruth e casa com ela, num gesto que aponta direto para o que Jesus faria por nós. O noivo resgatando a noiva, mesmo sendo ela estrangeira e sem recursos. Salá, marido de Rabi, segundo Mateus capítulo 1. E Rabi, aquela mesma prostituta de Jericó que escondeu os espias. Pensa comigo, Jesus carrega no sangue a herança de uma ex-prostituta, uma estrangeira, uma improvável. Isso não é só redenção, é graça escandalosa. Era líder da tribo de Judá no tempo do Êxodo, conforme Números capítulo 7. Ele representa a nobreza tribal, alguém de destaque durante a peregrinação no deserto. Versículo 33. Filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Perez, filho de Judá. Aminadab, pai de Naasson. Um nome que aparece também em Êxodo capítulo 6. Ele faz a ponte entre o tempo patriarcal e o tempo da saída do Egito. Arão, aqui chamado de Admin em alguns manuscritos. O nome varia. Pode ser uma tradição textual que se interpôs entre Aminadab e Esrom. O importante é que a linhagem se mantém firme e fiel. Esrom, filho de Perez, neto de Judá. Em Crônicas e Gênesis, ele é mencionado como patriarca que fundou algumas cidades. Perez. Aqui temos outra história cheia de drama. Perez é fruto da união de Judá com Tamar, sua nora, numa situação delicada contada em Gênesis capítulo 38. Mesmo com todo o escândalo, Deus usa a história para mostrar que sua graça não é limitada por erros humanos. Isso aqui é redenção nua e crua. Judá, um dos 12 filhos de Jacó, tribo da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá. A bênção profética sobre ele foi dada por Jacó em Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá. Versículo 34. Filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor. Jacó, suplantador que virou Israel, pai das 12 tribos. A vida dele foi cheia de encontros com Deus e também de falhas humanas. Mas, de novo, a fidelidade de Deus supera a fraqueza humana. Isaque, o filho da promessa. Gerado num milagre quando Sara já era velha. Ele aponta para Cristo, que também veio de forma miraculosa, como dom do céu. Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 12 marca seu chamado, e Romanos capítulo 4 diz que ele creu contra a esperança. Jesus, sendo filho de Abraão, é o cumprimento da promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Terá, pai de Abraão, morava em Ur dos Caldeus, uma região politeísta. E mesmo vindo de um contexto pagão, Deus chamou sua descendência para escrever a história da salvação. Naor, irmão de Abraão. Não aparece muito, mas sua citação aqui reafirma o vínculo com os primeiros patriarcas. Versículo 35. Filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Salá.
Serug e Reu, homens listados em Gênesis capítulo 11, depois do dilúvio. Provavelmente viveram na região da Mesopotâmia. Foram parte da reconstrução da humanidade após o juízo do dilúvio. Peleg. O nome dele é significativo. Em hebraico, Peleg significa divisão. E Gênesis capítulo 10, versículo 25, diz que nos dias de Peleg a terra foi dividida, provavelmente uma alusão à Torre de Babel. Eber, importante demais. É dele que vem a palavra hebreu. Representa a ancestralidade étnica e espiritual do povo de Israel. Salá, também mencionado em Gênesis capítulo 11, descendente de Sem, filho de Noé. Versículo 36, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque. Cainã, essa figura aparece só na genealogia de Lucas, não está em Gênesis 11. Pode ser uma variante textual ou tradição oral preservada. O ponto é, Lucas respeita tradições que tinham autoridade entre os judeus helenistas. Arfaxade, filho de Sem, neto de Noé. Sua linhagem é importante na preservação da fé monoteísta. Sem, um dos 3 filhos de Noé. Dele vem a linhagem semítica, que inclui hebreus e outros povos do Antigo Oriente. Noé, o construtor da arca, salvador da humanidade do juízo do dilúvio. Um tipo de Cristo, único justo entre os seus, que salva sua família através de madeira e água. Repara nisso. Lameque, pai de Noé. Ele profetizou sobre o filho, dizendo que traria alívio da maldição da terra. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Versículo 37. Filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleleel, filho de Cainã. Metusalém, o homem mais longevo da Bíblia, viveu 969 anos. Seu nome pode significar, quando ele morrer, virá. E curiosamente, no ano da sua morte, veio o dilúvio. Enoque, esse aqui andava com Deus e foi arrebatado. Um exemplo de fé e intimidade. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que ele agradou a Deus. Jared, Maleleu e Cainã, patriarcas antediluvianos, guardaram e transmitiram a fé mesmo no mundo em decadência. Versículo 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Enos, em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz que nos seus dias os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, foi um tempo de despertar espiritual. Sete, filho que substituiu Abel. Representa a linhagem da promessa, distinta da linhagem de Caim. Adão, o primeiro homem, feito do pó da terra, moldado pelas mãos do Criador. Chamado Filho de Deus não porque foi gerado como Cristo, mas porque foi formado diretamente por Deus, sem pai humano. E aí a gente fecha esse trecho com um peso tremendo. Jesus é o segundo Adão, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5. Se o primeiro trouxe a morte, o segundo trouxe vida. Se o primeiro caiu no jardim, o segundo venceu no deserto. Se o primeiro falhou comendo do fruto, o segundo venceu jejuando. Tá tudo conectado. Isso aqui é profundo, né? Imagina o quanto aquelas pessoas sentiram quando perceberam que a salvação não era só para uma linhagem real, mas passava por gente como Rabi, Tamar, Ruth e até por nomes que a gente nem conhece. Mostra que o evangelho alcança o alto e o baixo, o palácio e o campo, o santo e o pecador arrependido. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos de algo que vai muito além de nomes em sequência ou de uma biografia antiga qualquer. A gente mergulhou em Lucas capítulo 3, e o que parecia ser só mais uma genealogia e uma pregação no deserto, acabou se revelando como um dos capítulos mais impactantes da história da redenção. Começamos ouvindo a voz firme de João, o batizador, ecoando como um trovão nas margens do Rio Jordão, lá por volta do ano 27 depois de Cristo, durante o governo de Tibério César. Não foi só um sermão comum, foi um chamado urgente ao arrependimento, direto, sem rodeios. Ele confrontou líderes religiosos, soldados, cobradores de impostos e até o rei Herodes. Esse último, por sinal, ficou tão incomodado que mandou prender João. Mas a palavra já tinha sido semeada. Falamos também do batismo de Jesus, que não foi um ato simbólico qualquer. Foi o início de uma missão cósmica. Ali, naquele mergulho nas águas do Jordão, o Filho Eterno se identificava com os pecadores, mesmo sendo sem pecado. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba e a voz do Pai ecoou: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. A Trindade toda ali presente, diante de pescadores, camponeses e religiosos. Aquela cena muda tudo. Não era mais uma fase da história de Israel. Era o cumprimento de tudo que os profetas tinham anunciado. Era o Verbo encarnado dizendo: Eu estou aqui. E depois, aquela genealogia,
Aquela lista longa de nomes que à primeira vista pode parecer só formalidade, mas que é uma ponte viva entre o céu e a terra. Vimos que Jesus não veio do nada. Ele é descendente de Davi, sim, como prometido, mas também é descendente de Adão, como todos nós. Ou seja, ele é o salvador de todos, não apenas dos judeus. Ele carrega no sangue a realeza, a promessa, o sofrimento, o escândalo e a glória. Ele é fruto de histórias retas e tortas, de reis e de estrangeiras, de justos e injustos. E isso mostra uma coisa: a graça não faz acepção de pessoas. Cada nome que Lucas listou, cada elo nessa corrente humana, carrega um testemunho da paciência de Deus, da fidelidade do Altíssimo em preservar a linhagem da promessa mesmo nos dias mais escuros da humanidade. Ele usou Raabe, uma prostituta. Usou Tamar, que foi enganada. Usou Ruth, uma estrangeira. E lá no finalzinho da lista a gente vê Adão, o filho de Deus. E percebe que agora o mundo vê o novo Adão, o filho por excelência, que veio não para falhar, mas para restaurar. Lucas capítulo 3 não é só a introdução da missão pública de Jesus. É um retrato da intenção divina atravessando gerações, costurando redenção por entre os fios soltos da história humana. É como se Deus dissesse: mesmo quando vocês se perdem, eu continuo tecendo. E sabe o que isso significa para mim e para você? Que nossa história também pode entrar nessa linha. Não pelos nossos méritos, mas porque Jesus se fez um de nós. Ele entrou na fila dos pecadores, mesmo sendo santo. Ele carregou o fardo da culpa, mesmo sem culpa. Ele abraçou o nosso nome, para que o nome dele estivesse sobre nós. Hoje no Bíblia Comentada, falamos de promessas cumpridas, de um Deus que não desiste e de um Salvador que conhece nossa raiz. E isso muda tudo. Até o próximo capítulo, porque a história ainda está só começando. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.